Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai começar agora com a nossa aula de Neisseria, tá? Essa é uma aula junto com a aula de hemófilos e influenza, que eu acho, assim, fico até com pena da gente não fazer essa aula presencialmente, porque eu acho que esse assunto, meningite bacterianas, é muito importante para vocês. Então, prestem atenção, tirem dúvidas depois. Eu vou deixar uma revisão, porque eu acho que meningite a gente nunca consegue falar tudo. Então, eu vou deixar uma revisão para vocês com os exercícios no final. E aí, na próxima aula, a gente conversa melhor sobre esse assunto, tá bom? Neisseria é um assunto que engloba duas bactérias super importantes clinicamente, que é Neisseria meningitidis, o meningococo, e Neisseria gonorreae, que é o gonococo. Tá? Mas para a gente ficar na linha de meningites bacterianas, eu vou falar primeiro de Neisseria meningitidis e Haemophilus influenza, que são duas bactérias que causam essas infecções no sistema nervoso central, e depois eu volto para a gente falar do gonococo, tá bom? Neisseria, aqui, deixa eu passar. Então, o gênero Neisseria, né, que envolve várias espécies, ele normalmente é composto por bactérias que são muito encontradas no organismo humano, né, bactérias comensais. Só que a gente tem duas espécies que são patógenos por excelência. O que significa serem patógenos por excelência? Significa que são bactérias que, quando estão presentes, elas são perigosas, são características de um processo infeccioso, tá? Essas duas bactérias é a Neisseria meningitidis, como eu já falei para vocês, que é a principal agente de meningite bacteriana, por isso a gente chama de meningococo, e a Neisseria gonorreae, que é o gonococo, tá? Elas são todas as bactérias, né? Não só essas duas espécies, mas todas as do gênero Neisseria são cocos gram-negativos que estão sempre encontrados aos pares, tá? Conforme essas bactérias vão se dividindo, elas vão ficando juntas. Então, elas sempre formam esse aspecto de rim, porque elas ficam achatadinhas na parte onde elas se encontram, e elas estão sempre aos pares. Então, normalmente a gente se refere a essas bactérias como os diplococos gram-negativos, tá? As neisserias, a gente vê que elas têm essas fímbrias em volta. Então, isso não são flagelos, não são estruturas que estão associadas a uma mobilidade dessa bactéria. A gente vai ver que essas fímbrias estão relacionadas ao processo de adesão nas mucosas, então elas não são móveis, tá? Elas são bactérias imóveis, não formam os poros e elas são organismos muito fastidiosos, tá? As neisserias são muito difíceis de cultivar em laboratório, elas requerem vários nutrientes no meio de cultura, você precisa inclusive estar com a placa já aquecida, porque senão a neisseria não cresce. Então, ela tem uma série de especificidades que dificultam o seu cultivo dentro do laboratório. As neisserias, tanto o meningococo quanto o gonococo, elas têm uma série de fatores de virulência. É por isso que elas são patógenos, né? Por isso que especialmente o gonococo, a gente não consegue, a gente não encontra um gonococo como um colonizador, por exemplo. Se ele está presente na mucosa do trato genital, ele está causando uma infecção, tá? Porque ele tem muitos fatores de virulência que favorecem esse processo. Então, só para a gente falar de alguns que são muito importantes. Fímbrias, né? Como eu já mostrei para vocês, aqueles pelinhos que revestem a célula. Vou voltar aqui para vocês verem. Esses aqui, nessa célula roxa. Essas fímbrias, elas são o que permite a essa bactéria se aderir no epitélio. Além disso, as fímbrias, elas vão ser essenciais para o processo de invasão das células. Conforme a gente vai ver nos próximos slides, as neisserias, elas chegam nas mucosas e elas conseguem invadir a célula. Elas conseguem atravessar a membrana citoplasmática das células eucarióticas para elas iniciarem um processo infeccioso. Né? Além disso, elas sofrem um processo chamado variação de fase e variação antigênica, que depois eu até posso explicar para vocês melhor, mas é um processo no qual essas fímbrias, elas mudam a sua estrutura o tempo inteiro, de forma que o sistema imune nunca consegue reconhecer, porque conforme os anticorpos são gerados contra aquelas fímbrias, elas se reorganizam, elas mudam de formato, mudam na sua composição e aí
o anticorpo não se liga mais àquelas estruturas. Então, elas têm toda uma organização, tem vários artifícios para escapar do nosso sistema imune. Além disso, as neisseриas elas possuem IgA protease, né? Vocês já devem ter visto em imuno que a IgA, a imunoglobulina A, são os anticorpos que protegem as mucosas. Então, as neisseриas, além de elas terem fímbrias que favorecem a adesão ao epitélio, que promovem a invasão das células e que trabalham o tempo inteiro para escapar do sistema imune, essas bactérias também possuem enzimas que clivam as imunoglobulinas que patrulham as mucosas. Então, elas estão o tempo inteiro fugindo do sistema imune. As neisseриas têm também, e isso aqui é muito importante no caso do meningococo e do gonococo, as proteínas de membrana externa, que é POR-A e POR-B, e OPA e OPC. Essas 4 proteínas também vão ser fundamentais para o processo de invasão, tá bom? Elas fazem com que essa bactéria consiga invadir as células eucarióticas, e é isso que vai fazer, por exemplo, que os meningococos sejam as únicas bactérias que tenham como característica principal a capacidade de invadir, de atravessar a barreira hematoencefálica. Outras bactérias também podem invadir a barreira hematoencefálica, mas a gente vai ver que eles normalmente precisam de um processo infeccioso antes, eles precisam que a pessoa tenha desenvolvido uma sinusite, uma otite, ou que haja uma debilidade do sistema imune. Neisseria meningitidis não. Ela, através dessas proteínas de membrana externa e também das fímbrias, ela consegue, a partir do zero, causar uma infecção, invadir o organismo e atravessar a barreira hematoencefálica, porque ela tem ferramentas para isso, tá? E além disso, o que é importantíssimo também, faz parte desse arsenal de fatores de virulência, é a cápsula. Um meningococo sem cápsula não causa infecção, porque ele não consegue sobreviver no sangue para poder atravessar a barreira hematoencefálica e causar meningite se ele não tiver cápsula, tá? Então, esses fatores de virulência, esse conjunto de fatores de virulência é o que permite as neisseриas sobreviver no organismo e causar o processo infeccioso. E o curioso é que esses fatores de virulência, praticamente todos, para falar a verdade, todos os que estão listados aqui, as fímbrias, a IgA protease, as proteínas de membrana externa e a cápsula, eles são importantes tanto para a Neisseria meningitidis quanto para a Neisseria gonorreia. Então, você tem 2 espécies que têm os mesmos fatores de virulência, mas uma vai ser especializada em causar a meningite bacteriana e a outra causar a gonorreia, que vão ser infecções completamente diferentes, como a gente vai ver já já. Para completar, só para eu não deixar essa ponta solta, um dos fatores de virulência mais importantes também das neisseриas é o lipooligosacarídeo. Se vocês forem lá voltar na aula de morfocitologia, a primeira aula que vocês tiveram, a gente vai perceber que as bactérias gram-negativas elas possuem uma membrana externa onde estão presentes lipopolissacarídeos, né? E lipopolissacarídeos são aquelas estruturas que são exclusivas das bactérias gram-negativas e são extremamente imunogênicas, né? É considerado uma endotoxina. O LPS, quando ele cai na corrente sanguínea, ele pode desencadear uma resposta imunológica que leva, inclusive, ao choque. As neisseриas, elas possuem também uma membrana externa e possuem também um LPS, né? Que é aquela estrutura onde você tem um lipídio A, né? E ligado a esse lipídio A, várias cadeias de polissacarídeo. A diferença é que nas neisseриas, esse LPS, esse lipopolissacarídeo, não tem ramificações laterais, né? Como vocês podem ver nessa molécula aqui à direita, não tem ramificações, não tem açúcares, não tem cadeias laterais de açúcares, como a gente tem na E. coli, por exemplo. Então, isso faz com que essa molécula, por incrível que pareça, tenha uma capacidade imunogênica maior do que o próprio LPS. Então, a gente diz que ela é uma endotoxina muito mais potente. Ela é capaz de causar uma resposta imunológica e levar ao choque mais rápido do que o LPS.
Aqui tá até errado. Endotoxina. Então, vamos entrar no assunto Neisseria meningitidis, né? A Neisseria meningitidis é o meningococo, principal agente etiológico de meningite bacteriana em criança maior de 3 meses, tá? Por que em criança maior de 3 meses? Porque normalmente a criança menor de 3 meses, primeiro que ela vai estar protegida a maior parte das vezes pelos anticorpos maternos, né? Então, se a mãe tiver imunidade à Neisseria meningitidis, a criança até os primeiros meses ela vai ficar também, nem que seja parcialmente protegida. E também porque a gente vai ver mais para frente que as crianças menores de 3 meses, elas normalmente, quando adquirem alguma meningite, ela é causada pelos Streptococcus agalacti. Lembra que eu falei para vocês, quando eu fiz aquela revisão de Streptococcus, que o Streptococcus agalacti, que é o Streptococcus do grupo B, normalmente ele coloniza a mucosa vaginal, é muito comum nas mulheres grávidas, então existe uma incidência muito grande de meningite por Streptococcus agalacti em crianças recém-nascidas, né? Então, quando você sai dessa faixa etária, as principais bactérias que vão causar meningite passam a ser Neisseria meningitidis e aí, em segundo e terceiro lugar, o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza. O que é meningite? Né? Meningite a gente fala muito, mas o que é exatamente? Né? Então, a meningite ela nada mais é do que um processo inflamatório das membranas que revestem o cérebro. Né? Meninges, né? Dura mater, aracnoide, pia mater. Né? Então, essas membranas vão estar inflamadas, vão estar extremamente sensíveis, elas vão perder a capacidade, né? A barreira hematoencefálica, ela perde a capacidade de ser tão seletiva quanto ela naturalmente é um processo muito grave, tá? A Neisseria meningitidis é altamente contagiosa, ela é uma bactéria que ela passa muito facilmente, existe um risco altíssimo numa sala de aula ou num ambiente fechado. Se uma pessoa tiver meningite, há uma chance muito alta de que todos venham a ter. Então, a gente vai ver também que quando tem um caso de meningite numa escola, todas as crianças têm que ser vacinadas, todas têm que ser tratadas, porque é uma bactéria que passa muito rápido, né? E outra coisa importante, a Neisseria meningitidis ela é a única espécie que é capaz de causar grandes surtos de meningite. Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza também são bactérias que causam meningite, mas eles não têm todo o arsenal de fatores de virulência que a Neisseria tem. Então, eles não são capazes de pegar um hospedeiro plenamente saudável e desenvolver uma meningite a partir do zero nessas pessoas. Então, é muito difícil você ter surtos de meningite por Streptococcus pneumoniae, por exemplo, porque para isso acontecer, para o Haemophilus também, é preciso que a pessoa esteja com algum grau de debilidade, que ela venha desenvolver uma otite, depois uma sinusite, uma pneumonia. Existe todo um processo, né, que é requerido para que essas duas bactérias, o Strepto e o Haemophilus, venham a desenvolver meningite. No caso da Neisseria, não. Uma pessoa que nunca teve nada, que está com a sua imunidade em dia e que apenas esbarrou com uma pessoa que está com meningite, essa pessoa pode vir a desencadear uma meningite por meningococo, tá? Por quê? Porque ela tem todos aqueles fatores de virulência. Então, isso é uma coisa importante que vocês precisam fixar bem. Como é que funciona, então, a meningite por meningococo, que é, como a gente chama, meningite meningocócica, né? O meningococo, ele vive apenas no ser humano, tá? Ele não está em animais, ele não está em ambiente, ele é encontrado apenas na mucosa, na nasofaringe de seres humanos. E a transmissão é pessoa a pessoa via gotículas ou aerossóis. Muitas pessoas possuem normalmente Neisseria meningitidis nas suas nasofaringes sem nunca vir a causar nenhum problema. Por algum motivo, essas bactérias ficam ali e não causam infecção nessa pessoa. Mas se essas pessoas começam a estar numa aglomeração, conversa com um, conversa com outro, uma creche muito cheia, presídios, alojamentos, dormitórios, locais onde as pessoas ficam muito, muito juntas, essa bactéria pode passar para um, passar para outro, e aí, através de uma transmissão via gotículas, uma outra pessoa adquire
essa bactéria? Essa bactéria inicialmente vai fazer a mesma coisa que ela fez no outro hospedeiro, ou seja, colonizar a nasofaringe, mas nesse hospedeiro, por algum motivo, ela começa a iniciar o seu processo de invasão. Antes do processo de invasão, é preciso que ela comece, através das fímbrias, a aderir naquela mucosa, então ela vai utilizar suas fímbrias para isso, para agarrar na mucosa, né, na superfície das células epiteliais. E essa adesão nas células epiteliais, mediada pelas fímbrias, ela vai chamar IgA, imunoglobulina A. O teu organismo vai mandar a imunoglobulina A para fora para combater aquela colonização. Mas quando essas imunoglobulinas A chegam aqui, elas acabam encontrando uma bactéria que degrada a imunoglobulina A, porque tem IgA protease. E assim, a bactéria não é clivada por esse anticorpo, ela se protege desse anticorpo. Então, uma vez que ela se estabeleceu ali e evitou que o sistema imune destrua aquela colonização, ela vai então iniciar um processo de invasão. E o processo de invasão, ele é até simples para a bactéria. Ela tem proteínas na sua membrana que começam a estimular que aquelas células epiteliais englobem aquela bactéria, né? Eu não diria fagocitar, porque não são células fagocíticas, mas a célula epitelial ela começa a emitir os pseudópodos e engole, coloca para dentro de si as células bacterianas da Neisseria meningitidis. E esses mesmos fatores de invasão, que são essas proteínas de membrana externa, além delas estimularem esse englobamento, elas também fazem com que a bactéria sobreviva dentro dessas células epiteliais. E aí elas sobrevivem e elas vão também sendo enviadas para a parte mais basal da célula epitelial, até que ela sai lá do outro lado e cai na corrente sanguínea. Então, a bactéria tem todo um processo de chegar no hospedeiro, aderir na mucosa via fímbrias, resistir à fagocitose, resistir à clivagem por anticorpos via IgA protease. E através das proteínas de membrana externa, elas são capturadas pelas células epiteliais da mucosa e atravessam essas células e vão cair lá na corrente sanguínea do outro lado, tá? Um outro mecanismo que também pode acontecer é elas serem fagocitadas ainda nessa parte, nessa superfície da mucosa. Elas podem ser fagocitadas por macrófagos mesmo, células fagocíticas, neutrófilos. Essas células retornam para o vaso sanguíneo e quando chega no vaso sanguíneo, a bactéria sai da célula fagocítica, ela não é destruída. E aí ela mais uma vez cai na corrente sanguínea e inicia o processo, já está iniciado o processo de invasão. Bom, então ela usou a fímbria para aderir na mucosa, a IgA protease para não ser clivada pelo anticorpo. Ela usou as proteínas de membrana externa para atravessar a célula epitelial, sobreviver ali dentro e chegar na corrente sanguínea, ou sobreviver à fagocitose e chegar na corrente sanguínea. E ela sobrevive no sangue porque ela possui cápsula. Porque se ela não possui cápsula, se ela não tivesse estrutura, quando ela chegar na corrente sanguínea, ela vai ser fagocitada. Então, ela precisa da cápsula. E é por isso que eu falei lá no outro slide que uma Neisseria meningitidis sem cápsula não é patogênica, não é infecciosa. Então, essa cápsula ela vai impedir que o sistema imune reconheça esses meningococos e ela caiu no sangue, ela fica circulando. Ela vai circular por toda a corrente sanguínea até o momento em que ela vai passar pela região onde está a barreira hematoencefálica. Né? O que é a barreira hematoencefálica? A gente tem a ideia de que é uma estrutura especial. De fato, é uma estrutura muito especial, mas ela é na verdade, um vaso sanguíneo onde você tem um grande controle de tudo que entra e tudo que sai. Então, nada passa pela barreira hematoencefálica que não seja o que está sendo finamente controlado pelo sistema nervoso central. Então, uma célula bacteriana não vai atravessar a barreira hematoencefálica. Não vai, né? Proteína, glicose, só atravessa na quantidade que o sistema nervoso central pede.
Então, a bactéria jamais atravessaria ali. Várias bactérias passam pela nossa corrente sanguínea e podem causar choque, podem causar infecções graves, mas não tem o potencial de atravessar a barreira hematoencefálica. Mas Neisseria meningitidis tem, e faz isso muito bem. É a profissão dela, é atravessar a barreira hematoencefálica. Ela faz isso de duas formas. A primeira é através da fímbria. Então, ela vem navegando na corrente sanguínea até que ela gruda através das suas fímbrias, as mesmas fímbrias que ela utilizou para se ligar lá na mucosa, ela utiliza para aderir naquela parede do vaso, né? Na parede da barreira hematoencefálica. E aí ela vai causar a simples presença dela nessa região vai causar uma pequena inflamação que vai desestabilizar as junções entre as células epiteliais. Então, com isso, vai haver um esgarçamento e ela utiliza esse espaço que é aberto para atravessar e cair dentro atravessar a barreira hematoencefálica, tá? O outro mecanismo que ela tem, que também é bem estabelecido, é mais uma vez se utilizar das proteínas de membrana externa. Então, se essas proteínas de membrana externa foram úteis para ela lá na mucosa, da nasofaringe, para atravessar as células epiteliais, ela agora vai ser útil também para atravessar as células endoteliais que compõem a barreira hematoencefálica. Então, ela também, mais uma vez, estimula que essa célula endotelial englobe, né, a bactéria, ela sobrevive ali dentro e ela atravessa para o outro lado, caindo lá na região onde você tem o líquido cefalorradiquiano. E um outro mecanismo também, que é bem parecido com aquilo que ela fez também lá na mucosa, é estimular uma fagocitose por um neutrófilo que esteja no sangue. Esse neutrófilo fagocita essa bactéria, essa Neisseria, e então o neutrófilo atravessa a barreira hematoencefálica, porque os neutrófilos conseguem atravessar. No momento em que ele atravessa, ele leva a Neisseria junto com ele. Ela sobrevive nesse neutrófilo e quando ele chega lá, ela sai, mais uma vez, da célula fagocítica. E aí, ela consegue estabelecer um processo infeccioso porque ela chegou nas meninges, tá? Então, ela tem 3 formas, na verdade, de atravessar a barreira hematoencefálica, uma pelas fímbrias, que vão causando uma inflamação, e aí ela passa através das células endoteliais, não seriam epiteliais, seriam endoteliais, tá, gente? A outra é pela sobrevivência, não seria fagocitose, né? No caso aqui, seria ou a segunda é pela fagocitose, através de um neutrófilo, por exemplo, e ela atravessa junto com esse neutrófilo entre as células endoteliais, sobrevive nessa célula fagocítica e depois ela sai dessa célula. E a terceira é sobrevivendo na célula endotelial, atravessa essa célula todinha e vai sair do outro lado e fica livre no líquor. Então, vocês percebem que ela tem, da mesma forma que ela conseguiu atravessar as células da mucosa, ela consegue, então, atravessar as células que compõem a barreira hematoencefálica. Quando isso acontece, você tem, então, uma bactéria que chega no líquor, né? Que é um sítio estéril. Então, o sangue, ele é altamente patrulhado, gente. O sangue tem um sistema complemento, o sangue tem anticorpos, o sangue tem um monte de células, linfócitos, monócitos, macrófagos, que estão o tempo inteiro circulando e prontos para fagocitar, detectar e fagocitar e destruir qualquer invasor. O líquor já não é assim. O líquor é muito rico em nutrientes, mas ele também não tem essa estrutura de defesa que o sangue tem. Então, quando a Neisseria entra nessa região, ela começa a se multiplica intensamente, e aí você começa a ter os sintomas da multiplicação bacteriana no líquor, que começa a inflamar as meninges, tá? Os principais sinais e sintomas que essa multiplicação bacteriana nas meninges e no líquor vão causar, primeiro é a febre muito alta,
que é o primeiro sinal, né, que é disparado quando você tem aquele monte de gram-negativo e gram-positivo também, mas aqui no caso você vai ter muita liberação de lipóligosacarídeo, de vários antígenos, né? Então a febre dispara, é uma febre muito alta, uma febre que passa de 40 graus. Dor de cabeça muito intensa, o que é bastante óbvio, porque você está com uma inflamação nas meninges, então a dor de cabeça vai ser muito intensa. Vômitos em jato e fotofobia são extremamente comuns, né? E tanto o vômito em jato quanto a fotofobia, eles são indicadores bem clássicos de que há alguma perturbação neurológica naquele paciente, tá? O vômito em jato ele é diferente de um vômito comum, né? Que é porque a pessoa ficou enjoada e vomitou. Não é isso. O vômito em jato é como se, de repente, do nada, o paciente dispara um vômito que tem um acionamento neurológico. Não é um problema gastrointestinal, tá? E uma coisa que aparece também, que é um sinal patognomônico, né, de meningite, é a rigidez na nuca, né? Porque as minhas meninges ficam muito inflamadas, o líquor fica cheio de bactéria, então com isso a criança, no caso, ou qualquer paciente, ele não consegue encostar o queixo, não consegue abaixar a cabeça de forma que o queixo vá em direção ao peito. Ele não consegue fazer esse movimento porque o pescoço fica muito rígido, porque dói quando faz esse processo, porque toda essa região está muito inflamada, tá? Então, esses são o que a gente chama de sinais de irritação meníngea, tá? A irritação meníngea, ela também é composta ela começa com a rigidez na nuca, né? Mas existem três testes que se faz, né? Principalmente na criança, que é o sinal de Kernin, que é quando você deita a criança, né? Bota a criança assim com as costas na maca, por exemplo, e tenta levantar uma perna, né? Uma perna fica deitada e a outra levanta. Isso é muito doloroso, porque quando você está com toda aquela região que compreende, que o líquor atinge inflamada, esse movimento é muito doloroso e é o sinal de Kernin positivo é quando você tenta fazer esse movimento e a criança não permite, porque ela reclama de dor. O outro sinal é o sinal de Brudzinski. O sinal de Brudzinski também, quando ele é positivo, é que se você com a criança deitada, se você mexer se você tentar mexer no pescoço dela para frente, a perna automaticamente vai se contrair, porque ela está com toda essa região das costas vai doer, porque é onde está a inflamação, né? Onde o líquor percorre, vai estar muito dolorido e inflamado. E em bebês, bebê muito pequeno, você tem o opistótono, né? O opistótono é... Quando vocês forem aprender o tétano, vocês também vão ouvir essa expressão, a posição opistotônica, que é quando a criança fica como se fosse um gancho para trás, né? Ela fica toda encurvada para trás, a coluna vai ficar rígida, e mais uma vez é causado por essa dor que vem junto com a inflamação das meninges, tá? Então, esses são os sinais de irritação meníngea. E isso aqui não é da Neisseria meningitidis, tá? Qualquer meningite, bacteriana principalmente, ela causa esses sinais. Agora, uma coisa importante da gente falar é que, então eu comecei falando com vocês da Neisseria. Chegando o novo hospedeiro, ela se coloniza, né, a nasofaringe, ela atravessa as células, ela chega no sangue, percorre o sangue durante um tempo. Quando ela chega na região da barreira hematoencefálica, ela se liga ali e ela, através de vários mecanismos, ela consegue atravessar essas células e chegar nas meninges, certo? Então esse é o processo. Agora, quando essas células bacterianas, elas chegam no sangue, nesse processo entre atravessar a mucosa da nasofaringe e atravessar a barreira hematoencefálica, nesse curto espaço de tempo que ela fica no sangue, existe uma disseminação bacteriana ali, que normalmente é exagerada, mas pode ser muito exagerada, que a gente chama de meningococcemia, né? Meningococo, semia, porque tem a ver com a presença no sangue, né? E o principal sinal clínico dessa multiplicação bacteriana exagerada no sangue é a
o aparecimento de petequias, que podem ser em número reduzido ou podem estar completamente disseminadas, tá? Quase sempre a meningite, quando ela se apresenta, ela vem junto com a meningococcemia. Essas imagens bem tristes que eu coloco aqui para vocês, elas são imagens bem exageradas, né? A criança pode ficar assim ou pior, tá? Dependendo do nível de multiplicação bacteriana no sangue. Mas às vezes podem ser petequias bem discretas, tá? Então, isso é causado pela multiplicação bacteriana lá. As bactérias se multiplicam muito intensamente porque elas têm cápsula e por terem cápsula, elas não estão sendo adequadamente detectadas pela resposta imune, mas ao mesmo tempo que você tem muita bactéria, você acaba tendo muita liberação de restos bacterianos no sangue. E como a gente já conversou, o lipoóligosacarídeo ele é muito mais tóxico do que o LPS. Então, quando você começa a ter muita bactéria, muito lipóligosacarídeo no sangue, você inicia então uma cascata de citocinas, uma liberação muito intensa. Isso vai levar à coagulação intravascular disseminada, né? Essas petequias, dependendo da extensão, elas podem levar à necrose. Se for extremidades, mãos, pernas, braços, dedos, vai ocorrer perda dessas extremidades, porque tem que amputar, senão a pessoa morre. E se isso não for contido, a pessoa evolui a choque e a óbito, tá? Então, qualquer criança que chegue com febre, com sinais de irritação meníngea, ou seja, vômito em jato, fotofobia, se apresentar rigidez de nuca, qualquer sinal de irritação meníngea positivo, tem que procurar no corpo da criança por petequia, por menor que seja, pontinhos roxos que vão se apresentando nas mãos, nos dedos, nos pés, para verificar se ela está evoluindo para uma meningococcemia, tá? E como eu falei, normalmente a meningite ela se apresenta junto da meningococcemia em maior ou menor grau. E a gente chama esse conjunto de sintomas, né? Sintomas não, esse conjunto de quadros clínicos, a meningite e a meningococcemia, de doença meningocócica. Então, por exemplo, quando a gente fala da vacina para meningite, é a vacina que previne a doença meningocócica, tá? Muitas vezes a criança, eu falo criança porque é o principal grupo, né, afetado. A criança, ela vem a óbito em decorrência da meningococcemia antes da meningite começar a se manifestar, tá? Pode ser que isso aconteça devido a essa liberação essa multiplicação bacteriana muito exagerada no sangue. Bom, por que eu falo criança, né? Eu sempre falei criança, por quê? Porque, como vocês podem ver aqui, a partir dos 3 meses, Neisseria meningitidis é uma das dos principais agentes causadores de meningite, né? Streptococcus pneumoniae, que eu botei 40%, mas assim, vem caindo pouco a pouco as taxas de meningite por Streptococcus pneumoniae por causa da vacinação, né? A vacinação contra a vacina pneumocócica, ela vem sendo aplicada e ela tem gerado na população uma imunidade bastante satisfatória. A Neisseria meningitidis, ela ainda é muito prevalente no Brasil, tá? Nós temos vacina contra a Neisseria meningitidis, só que a nossa vacina, ela é disponibilizada contra um único sorotipo, né? Quer dizer, no momento, no Brasil, no Programa Nacional de Imunizações, a gente tem a vacina contra o sorotipo C, tá? Em alguns locais, a Prefeitura do Rio, por exemplo, ela já está oferecendo a vacina AC, ela está oferecendo a vacina, né, que protege contra os serotipos A, C, Y e W135, né? Então, assim, ela já está oferecendo uma proteção maior. E alguns municípios também, né? Acho que Macaé também já está oferecendo. Mas aí eles não oferecem para criança pequena, já oferecem para, acho que acima de 10 anos, né? Que é quando a Neisseria meningitidis fica mais prevalente também. No Brasil, hoje, a gente tem os serotipos A, B, C, Y e W, né? Então, sendo que o mais comum, era o C, por isso que o SUS faz a vacina, aplica a vacina para o C. E
a gente tem essas aqui também, né? Que, como eu falei, alguns municípios estão oferecendo vacina. Só que a gente tem um problema, sorotipo B. Sorotipo B é o seguinte, o que define o sorotipo da Neisseria meningitidis, né? O que define é a cápsula. Então, se você olhar a cápsula das Neisserias meningitidis, você vai ver que a composição da cápsula varia de grupo para grupo. E a gente tem 13 tipos de cápsulas, né? Que são essas aqui, que são os sorotipos. O sorotipo, cada uma tem a sua composição de carboidratos, né? O sorotipo B é o mais difícil da gente construir uma vacina, porque o sorotipo B tem cápsula de ácido ciálico. E ácido ciálico é um carboidrato que você encontra em qualquer célula humana. Então, é muito difícil fazer uma vacina e ainda por cima uma vacina assim, eficaz contra o sorotipo B. Então, dos tipos circulantes no Brasil, a gente tem uma proteção boa hoje, oferecida pelo SUS contra o sorotipo C. Existem vacinas já na rede particular e alguns locais oferecendo no setor público também contra o A, C, Y e W, mas o sorotipo B ainda é muito difícil, né? E como o sorotipo C já está com uma vacinação assim já bem ampla, a tendência é que o sorotipo C caia e o sorotipo B, a meningite pelo sorotipo B começa a ficar cada vez mais comum, tá? São vacinas muito caras, a vacinação para o sorotipo B ela sai mais ou menos R$ 1.500, todas as doses necessárias, então não é um investimento barato, mas... E também a meningite não é uma doença muito comum. Talvez na vida profissional de vocês vejam, sei lá, 3 ou 4 casos de meningite bacteriana, porque é muito raro. Mas é aquela coisa, né? É o raro, mas a gente for ver, só em 2015, há 5 anos atrás, a gente teve 1.300 casos no Brasil, sendo que foram 280 óbitos. Então isso é uma letalidade muito grande, né? Os meus filhos não tomaram. Eu tô assim, sofrendo porque eu vou ter que gastar, mas eu vou fazer esse investimento, porque se a gente pensa o desfecho da meningite, mesmo sendo de uma doença, 1.300 casos no Brasil é muito pouco, né? Mas quando você pensa na taxa de letalidade, a gente pensa 2 vezes. Então, enfim, essa é a epidemiologia da Neisseria meningitidis, né? E a profilaxia existe, mas ela tem esse porém, né? A falta de uma vacina num preço justo para o sorotipo B, certo? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial da Neisseria meningitidis? Não só da Neisseria meningitidis, mas de qualquer meningite, tá? Qualquer meningite bacteriana tem que fazer uma coleta do líquor, tá? Tem que fazer. Você pode fazer exames de imagem? Pode fazer exames de sangue? Pode. Mas você precisa fazer o quanto antes a coleta do líquor. Inclusive, existem artigos que dizem que ficar pedindo tomografia, raio-x, ressonância em casos de suspeita de meningite não é adequado, porque você atrasa o diagnóstico. Então, suspeita de meningite, já faz uma coleta do líquor. O líquor não vai ser cultivado em laboratório. A análise microbiológica é feita a partir de um GRAM, diretamente do líquor, tá? E o que isso vai revelar? Bom, primeiro, só de você coletar o líquor, a própria coleta ela já te dá algumas respostas, porque na hora que você na hora que você faz a punção, muitas vezes quando aquele líquor está cheio de bactéria, quando existe ali uma meningite bacteriana, o líquor vem com pressão, porque aquela região está muito cheia de bactéria, de neutrófilo e tudo mais. Então, quando você faz a punção, você sente a pressão do líquor saindo, que é uma coisa que não é para acontecer. Segundo, o líquido fica turvo, porque ele está cheio de neutrófilo e cheio de bactéria. Ele tem que ser cristalino como água, né? Quando você puxa, ele vem turvo, leitoso, é porque existe uma proliferação bacteriana ali. A meningite viral, por exemplo, não faz essa turbidez no líquor. Levou o líquor para o laboratório, não vai fazer cultivo, porque não dá tempo de você esperar a bactéria crescer.
né? A meningite bacteriana, ela mata muito rápido. Então, o Gram é feito diretamente, né? Você pinga uma gotinha do líquor numa lâmina, faz a coloração de Gram e vê no microscópio. E aí, ali na lâmina, você tem que visualizar. Tem que não, né? No caso de meningite bacteriana, você visualiza cocos gram-positivos, né? Diplococos gram-negativos, que estão normalmente dentro dos neutrófilos, né? Ou às vezes fora. A análise bioquímica desse líquor vai indicar um número grande de proteínas, tá? Esse número grande de proteínas ele é causado pelo esgarçamento da barreira hematoencefálica, que começa a perder a seletividade, deixa as proteínas do sangue atravessar, uma coisa que não acontece em situações normais. Você encontra muito polimorfo nuclear, que também não é normal, você só tem muito polimorfo nuclear porque aquele líquor está vivendo um processo infeccioso, e a glicose cai muito, né? A glicose cai no líquor porque as bactérias estão comendo aquela glicose. Isso aqui diagnostica, fecha um diagnóstico de meningite bacteriana. O início do tratamento é imediato, de preferência com cefalosporina de terceira geração, tá? De preferência ceftriaxona. O paciente tem que ser isolado, não pode entrar em contato com outras pessoas, porque ele está transmitindo uma bactéria que tem o potencial de causar esse mesmo quadro de meningite em quem entrar em contato com ele. Então, os contatos próximos têm que ser tratados com antibiótico. Inclusive, a equipe que atende, a equipe médica, a equipe de enfermagem, pessoal de laboratório que receber a amostra para analisar tem que ser tratado. Se aquela pessoa ficou na sala de espera do hospital, do ambulatório, aquela sala tem que ser fechada e tem que ser limpa, porque é muito contagioso, tá? E além de ser muito contagioso, ela tem uma letalidade muito alta. Sem tratamento, praticamente todo mundo morre. E quem não morre fica com sequelas, tá? Essas sequelas vão de problemas neurológicos, né, como surdez, paralisia, ou podem ser resultado da meningococcemia, no caso, as amputações de extremidades. E aqui eu acabei falando do diagnóstico de qualquer meningite, tá? Tirando pelo fato de você encontrar na meningite diplococos gram-negativos, que não é o que você encontra no caso do hemófilos e no caso do streptococcus. Esse é o processo, né? A coleta do líquor, a análise laboratorial, o tratamento, ele é muito comum para todas as causas de meningite bacteriana. Eu vou colocar aqui para a gente continuar nessa aula de meningite um pouquinho sobre hemófilos e influenza. O hemófilos, ele acabou ficando um pouco de lado, porque com a vacinação que começou na década de 90, o hemófilos, que era a principal causa de meningite junto com o Neisseria, ele perdeu um pouco de espaço, né? Ainda bem. O hemófilos também é um coco gram-negativo, um coco gram-negativo, mas a gente chama ele de cocobacilo, porque ele tem um formato, ele é uma bolinha levemente achatada, né, nas extremidades. Então, ele tem o formato de um cocobacilo também. E ele não fica em dupla, como a Neisseria. Então, você encontra ele, não necessariamente encontra ele aos pares. Eles também são bem fastidiosos, assim como as Neisserias, e assim como a Neisseria também coloniza a nasofaringe. Só que, enquanto a Neisseria, a partir do momento que ela coloniza, se ela for causar uma infecção, vai ser um processo de invasão para chegar no sangue e para causar meningite. O hemófilos ele já é diferente. Ele coloniza a nasofaringe e a partir dali ele normalmente vai causar um quadro de sinusite e otite. A principal causa de sinusite, né, que a gente fica com aquela dor de cabeça, que normalmente vem depois de um resfriado, você fica com aquela dor de cabeça muito intensa aqui frontal, normalmente é hemófilos, tá? Só que ele também tem o potencial de ser invasivo, dependendo da cepa de hemófilos que a gente está falando.
Então, o hemófilos, ele também tem fímbrias. Gente, toda bactéria que vai colonizar a nasofaringe tem que ter fímbria, tá? Porque senão ela não fica parada na sua mucosa. Além disso, ela tem IgA protease. Toda bactéria que coloniza tem que ter IgA protease, porque senão as imunoglobulinas A, que patrulham a mucosa, vão destruir essas bactérias. Então, assim como Neisseria, ela também, além de fímbrias, tem IgA protease. Também tem proteínas de membrana externa, mas nesse caso a proteína de membrana externa não é tão especializada em fazer invasão. Nesse caso aqui do hemófilos, é uma proteína que leva mais a adesão ao muco. Por isso que ela é uma das principais causas de sinusite. E ela também possui cápsula. E a cápsula, mais uma vez, é isso que vai favorecer a invasão da corrente sanguínea e vai permitir que essa bactéria chegue nas meninges. Tá? No caso do hemófilos influenza, o que favorece o atravessamento da barreira hematoencefálica não são as proteínas de membrana externa que as neissérias têm, mas sim neuraminidases que vão degradando que vai degradando a estrutura da barreira hematoencefálica. Bom, o hemófilos influenza, ele pode ser... Existem dois tipos, tá, de hemófilos influenza, os capsulados e os não capsulados. Hemófilos influenza não capsulados não são invasivos, porque eles não conseguem sobreviver na corrente sanguínea. É o mesmo problema da Neisseria. Se não tiver cápsula, não sobrevive na corrente sanguínea. Então, eles vão causar infecções locais, principalmente a sinusite e a otite média, porque é uma região que está toda conectada, né? O nasofaringe, os seios nasais e o ouvido médio. Já os serotipos capsulados, aí você tem diversos serotipos, do A ao F. Sendo que o A, C, D, E e F, embora capsulados, eles têm um potencial de também causar infecções locais. Agora, a gente tem um problema, que é o serotipo B. O serotipo B, aí sim, ele causa uma infecção invasiva, a bactéria consegue, a partir da nasofaringe, causar um processo invasivo e vir a causar, primeiro ele causa principalmente meningite, mas a partir principalmente pneumonia, mas a partir da pneumonia pode vir a desenvolver uma sepse e a partir da sepse a meningite, tá? Uma outra coisa que ele pode causar é epiglotite, que é o fechamento da glote, né? Se a gente for olhar todas as infecções invasivas para hemófilos influenza, que se chama de HI, elas são causadas pelo serotipo B. Então, a gente vai ver que a vacina que está disponibilizada hoje, não só no Brasil, mas é considerada uma vacina prioritária pela OMS, é a vacina contra hemófilos influenza do serotipo B. Então, falando um pouquinho aqui da patogênese das infecções pelo hemófilos, vamos dividir, né, entre capsulados ou capsulados não B, ou então o serotipo B, que é o RIB, né? Os serotipos não capsulados, eles vão ficar na nasofaringe, né? Começa essa colonização ainda na infância, e a partir daí, sempre que você tem uma gripe, um processo alérgico, um resfriado, alguma coisa que comece a gerar aquele catarro, aquele aumento de muco, nesse lugar, nesse local onde você está tendo esse aumento de muco, que não foi causado pela bactéria, foi causado por uma outra infecção ou por um processo alérgico, lembra, o hemófilos adora muco. O hemófilos tem fatores de virulência que fazem com que ele se grude no muco, que ele se multiplique no muco. Então, quando você tem uma infecção prévia, normalmente uma infecção viral, um processo alérgico, esse processo leva a um aumento de muco e o hemófilos começa a se multiplicar naquele muco. Então, isso vai levar a uma inflamação da mucosa ainda maior, porque agora você então tem o hemófilos influenza se multiplicando ali, e a partir daí você começa a ter a sinusite bacteriana, otite bacteriana, conjuntivite, ou se houver um processo de aspiração, essa bactéria vai para o pulmão, e aí você tem uma pneumonia, mas é uma pneumonia por aspiração, não é porque a bactéria foi invasiva, tá? Agora, quando a gente está falando de um sorotipo capsulado, do sorotipo B, que é o RIB, aí é coisa diferente, porque a bactéria, ela ativamente vai levar a uma lesão do tecido ciliado, né? Ela vai induzir um processo invasivo.
ela não vai simplesmente se aproveitar de uma infecção prévia. Ela começa a invadir ela começa a destruir o tecido ciliado, ela começa a tentar atravessar a mucosa, chega na corrente sanguínea e a partir daí ela vai causar a bacteremia e a meningite. No Brasil, a gente já sabe, vários estudos já mostram que a criança ela entra em contato com a Haemophilus influenza bem pequena, né, antes de completar 2 anos. E mais uma vez, assim como na Neisseria meningitidis, assim como qualquer bactéria e qualquer vírus que é transmitido por gotículas, né, a aglomeração favorece a transmissão. Então, creche, escola, orfanatos, ambientes em que as crianças ficam muito juntas, todos eles favorecem a transmissão. Então, todas as crianças daquele lugar acabam tendo colonização por essas bactérias. Então, antes da vacina conjugada ser aplicada na década de 90, a gente tinha uma prevalência muito grande de infecção invasiva por hemófilos do grupo B, né? Era assim, 40% dos casos de meningite era causado por hemófilos, era pau a pau com a meningite meningocócica. Então, em alguns locais, em algumas estatísticas, o hemófilos, que é esse aqui, né? Esse triângulo, essa linha aqui, ele chegava a ser mais prevalente do que a própria Neisseria meningitidis, que é esses retângulos aqui embaixo. Então, havia uma necessidade muito grande de iniciar a vacinação, e isso foi iniciado no final da década de 90, em 99 mais ou menos, e aí a gente rapidamente teve uma inversão, né? O Haemophilus influenza passa a ser, os casos de meningite por hemófilos caíram muito, passa a ser hoje 2% dos casos de meningite, e a Neisseria meningitidis continua alta, porque, como a gente já discutiu, você tem vários serotipos circulantes e você não tem vacina para todos, tá? Aqui só para ilustrar, né, como foi em 99 que a vacina contra hemófilos começou a ser dada e os números caíram muito. E a gente ainda tem muito caso de meningite por crianças que não são vacinadas, né? Por incrível que pareça, a vacina está aí, mas a criança não é vacinada. Aqui o diagnóstico, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Bom, se for um caso de meningite, suspeita de meningite por hemófilos, é exatamente o mesmo processo da diagnóstico da meningite meningocócica que eu mostrei no outro slide. Coleta do líquor, observação, o GRAM feito a partir do líquor na lâmina, e aí você vai avaliar, vai identificar a presença de meningite pelas características, pela presença de bactéria e pela alta de proteínas, alta de polimorfonucleares e baixa de glicose, né? Fora os sinais clínicos, né, que eu nem comentei aqui, mas os sinais clínicos são os mesmos. Agora, se você quiser fazer uma análise microbiológica do hemófilos, né, começa com a bacterioscopia, né, e você vai visualizar ali no meio dos polimorfonucleares vários cocobacilos gram-negativos, e você pode também fazer a cultura em agar-chocolate, né? Ele não cresce em agar-sangue tão bem assim, porque ele prefere o agar-chocolate, porque o agar-chocolate, O que é o agar-chocolate? Eu não sei se vocês viram isso no bloco 1, mas o agar-chocolate não tem chocolate, ele tem essa cor, que ele é nada mais, nada menos do que o agar-sangue lisado. As hemácias do sangue são lisadas e quando você lisa as hemácias, você expõe os nutrientes das hemácias, especialmente ferro e vários outros fatores. Então, o meio fica mais rico, né? Então, como é uma bactéria fastidiosa, o Haemophilus influenza cresce melhor no agar-chocolate, que é o agar-sangue lisado, né? E você pode fazer outros testes para provar a necessidade que essa bactéria tem de determinados fatores, que é uma característica própria do Haemophilus influenza. O tratamento, varia, né? Se a gente estiver falando de uma otite, de uma sinusite, você pode tentar tratar com uma penicilina, normalmente funciona.
No caso de infecções mais graves, né, a meningite, por exemplo, ou a pneumonia, cefalosporina de terceira geração, que é a ceftriaxona principalmente. Em casos mais graves, meningite, o clonafenicol. Mas o clonafenicol tem que ser administrado com muito cuidado, porque ele é bastante tóxico, especialmente para criança, tá? Para menor de 2 anos não pode tomar clonafenicol de jeito nenhum. E você tem a vacinação, né? A vacinação conjugada, que é a vacina contra o RIB, né? O que acontece? Essa vacina, ela é como toda vacina que é direcionada para cápsulas, né? Cápsulas polissacarídicas. Vocês devem ter visto isso em imuno. Polissacarídeos não geram resposta duradoura, né? Não, de jeito nenhum. Então, você precisa de uma proteína aí na história, porque contra a proteína você consegue desenvolver uma boa resposta imune. Então, você conjuga a cápsula, que é o polirribosilfosfato, que é o constituinte da cápsula, com toxoides bacterianos, né? Sei lá, eu acho que toxoide tetânico, alguma coisa assim. E aí você combina o toxoide, que é uma proteína, ele vai favorecer, ele vai, assim, incrementar a resposta imune e vai fazer com que haja uma resposta contra a cápsula. E o esquema de vacinação, né, ele é dado junto com a vacina pentavalente, né? Então a criança, aos 2, 4 e 6 meses, ela toma um monte de vacina, né, contra a tríplice bacteriana, que é tétano, difteria e coqueluche, hemófilos influenza e hepatite B. Bem, então, gente, aqui eu falei para vocês sobre as meningites, tá? Eu não vou falar sobre a meningite por estreptococcus, que é a meningite pneumocócica, porque vocês já tiveram 2 aulas de pneumococo, né? Com a Dani, lá no início, no presencial, e depois eu fiz aquela revisão. Mas o que muda é muito o diagnóstico, porque você vai ter ou o gram positivo ou gram negativo, né? E alguns manejos clínicos, tá? Mas para isso eu vou deixar para vocês vou colocar na AVA 1 uma revisãozinha com exercícios, tá? Depois para vocês fazerem mesmo, não vale ponto, mas depois na próxima aula, na quinta-feira, a gente discute eu resolvo com vocês os exercícios, tá bom? É bem tranquilo de fazer, lendo a revisão e prestando atenção lá, vocês vão conseguir resolver, tá bem? Então eu vou dar uma parada aqui e depois eu vou continuar com a aula de gonorreia, que é uma aula bem menorzinha.